Uma boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus, capítulo 24. Vamos tomar apenas um texto como ponto de partida. Está aqui no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Agora, Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 26. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, e destruiu a todos, da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, consagramos mais esse tempo para recebermos a Tua Santa Palavra. Te louvamos por aquilo que nos tem dado, por aquilo que tens derramado. Ó Deus, obrigado, Senhor. Como somos gratos por sentir a Tua voz, por perceber o Teu amor e os Teus cuidados. Que mais uma vez o Senhor possa se manifestar a esta assembleia, falando ao coração de cada um aqui, ó Deus. Nós te rogamos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, nos estudos anteriores, vimos os fatos que comprovam as evidências do tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Estudamos sobre os dias de Noé. Vimos ali 7 fatos que mostram para nós toda a clareza. É claro que se você estudar, examinar, você vai encontrar outros ali. Eu gostaria, em primeiro lugar, antes de abordarmos sobre o capítulo 17 de Lucas, ver este versículo 42 que diz: vigiai, aqui do capítulo 24 de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos tomar esta palavrinha tão importante, vigiai, entender quais as implicações e as aplicações que esta palavra contém para nos ajudar em nossa vida cristã. Muitas vezes lemos em diversos textos sobre a necessidade da vigilância, como precisamos vigiar, orar, vigiar para não cairmos em tentação ou tentações. Quantas vezes a Bíblia nos exorta quanto a isto. Porém, esta palavra aqui, ela está dentro de um contexto, e este é um princípio da interpretação da hermenêutica sagrada. Estudar a palavra de acordo com o seu contexto. Porque se você toma a palavra apenas de maneira simples para fazer uma análise, você pega um dicionário para poder explicar a palavra, você pode ter ali uma explicação simples, mas se você toma esta palavra e estuda ela dentro do contexto, você vai ter uma visão mais amplificada desta palavra. E é justamente isso que nós devemos fazer aqui. Veja que primeiro o Senhor, desde o versículo 32, podemos dizer assim, que o contexto imediato desta pequena palavra, vigiai, começa aqui no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. Primeiro o Senhor nos fala sobre a parábola da figueira, que aponta para Israel, a restauração de Israel. E os grandes estudiosos da Bíblia concordam
que isso faz uma referência direta ao grande acontecimento do dia 14 de maio de 1948, quando os judeus passam a ter o direito à sua terra. E logo em seguida, nós vemos o Senhor dizendo no versículo 36 e 37, que foram os textos que usamos para a explanação da palavra até aqui. Quando o Senhor Jesus diz, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Depois ele diz, mas como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando o Senhor aborda especificamente esses 3 pontos, que podemos colocar aqui como os 3 pontos essenciais desta sessão do capítulo 24 de Mateus, ele insere esta palavrinha, vigiai. O que quer dizer esta palavra dentro desse contexto? Vamos buscar mais luz na Bíblia Sagrada sobre esta palavra, para que avancemos sobre ela e possamos ganhar mais do seu conteúdo. Então, por favor, vem comigo aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. É uma mensagem à igreja de Sardes. Aí diz assim, versículo 3 de Apocalipse 3. Lembra-te, pois, como recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Penso que este texto, ele está intimamente configurado com Mateus capítulo 24 e o versículo 42. Então, este vigiai aqui de Mateus 24, 42, ele pode ser muito bem configurado com Apocalipse capítulo 3, versículo 3. O Senhor diz assim, se não vigiares, virei sobre ti, como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Essa frase, sobre ti, ela tem uma conotação estritamente negativa aqui neste contexto. Amados irmãos e irmãs, o que significa esta palavra vigiai? A tradução melhor dela é dar estrita atenção a. Nós precisamos dar estrita atenção a. Agora, observando o contexto, o Senhor está chamando a nossa atenção sobre esses fatos que estão nesta sessão do capítulo 24 que nós já estudamos. É aqui que ele diz para nós, vigiar. Vamos usar um exemplo, uma ilustração, para continuarmos amplificando o sentido desta palavra. Lembre-se, Gênesis capítulo 3, nós temos ali a queda do homem. Vamos usar este acontecimento para encontrar um pouco mais de substância para esta palavra. Então você vê a serpente entrando no jardim, seduzindo, enganando Eva. Nós podemos dizer assim, a mulher, ela é culpada, tremendamente culpada, por ter dado ouvido à serpente. Nós podemos ver aqui no nosso julgamento natural e culpar Eva, e realmente Eva foi culpada. Eva tem a sua grande culpa, sim, de ter sido enganada, ter sido seduzida, mas tem um detalhe anterior. Em Gênesis capítulo 2, lembre-se que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. A Bíblia fala que a serpente era um animal astuto. Então, o que significa que, primeiro, Adão não cumpriu o seu papel de guardar o jardim, de guardar a sua mulher. E ele falhou aqui, a serpente entrou. Este é apenas um ponto, estou usando como ilustração. Você pode argumentar de maneira completamente diferente do que eu penso, mas eu não estou fazendo nenhuma argumentação, estou fazendo uma ilustração. Então, por favor,
Acho que os irmãos me entendem, e é justamente aqui que eu quero extrair um pouco mais da força desta palavra, porque ela encontra nesse cenário uma aplicação importante, porque vigiar também dá a ideia de manter o território guardado. Quando nós falhamos em manter o território, quando nós não damos estrita atenção a algo que Deus nos fala, então significa que nós estamos perdendo o zelo da vigilância, nós estamos deixando o inimigo de maneira astuciosa nos enganar, ou entrar no território que nós deveríamos guardar. Isso acontece na nossa vida pessoal, isso acontece na nossa vida familiar. Veja quantas vezes, em quantas situações nós não temos exercido a devida vigilância, e o inimigo entra sutilmente, um território que nós deveríamos guardar com a palavra de Deus, um território que nós deveríamos guardar com oração. Nós vivemos, e tenho repetido isso durante todo esse tempo juntos aqui, vivemos um momento crítico. Nós vivemos um momento de densas trevas sobre esta geração. Estamos vendo os nossos filhos, os nossos jovens, sendo corrompidos por tantas informações, por comportamentos que afrontam a santidade de Deus, a glória de Deus. Muitos pais estão totalmente passivos, tolerantes, permissivos. Hoje uma criança mal chega no hospital, na maternidade, não ganha nenhuma madeira de presente, até um tablet. Hoje uma criança de 2, 3 anos já tem uma conta no Facebook, e os pais postam e acham lindo, maravilhoso. As crianças hoje estão virando um brinquedo na mão do inimigo, debaixo dos olhos dos pais. Irmãos, a igreja deveria ter um comportamento completamente diferente do comportamento desta geração. Quando o povo de Israel, Deus estava arrancando deste mundo, veja as propostas de Satanás. Ele fez de tudo para que mantivesse as mulheres e as crianças. Por último, ele tentou segurar as crianças. E nós estamos, irmãos, passivos, permissivos. Nós não temos vigiado a nossa casa. Nós temos deixado mundanismo, todo tipo de promiscuidade. E hoje vivemos uma geração que se diz evangélica extremamente corrompida. Cristãos participam desses programas imundos da televisão, que eu me recuso a mencionar o nome aqui nesta assembleia, neste momento sagrado. E comunidades, como já aconteceu no ano passado, uma comunidade na Bahia, a comunidade cristã ali foi para a rua, ou para as ruas, com cartazes pedindo voto para uma membra que estava num programa que é o cúmulo do pináculo do absurdo da depravação. Cristãos, irmãos, eu não estou brincando não, estou falando sério. Sério. Eu nunca pensei, irmãos, eu sou cristão desde criança, eu nunca pensei que a igreja chegaria a esse ponto. Eu nunca pensei que a igreja chegaria ao ponto de Sodoma e Gomorra, colocar a mão na boca e nos olhos. Não é do mundo não, é da igreja, aqueles que se dizem cristãos. Nunca pensei, irmãos, que nós estaríamos numa geração onde profissionais da mentira fosse tão popular, onde palhaços tivessem mais ousadia, mais oportunidade e mais aceitação do que profetas. E os vídeos, eles percorrem numa velocidade nos aparelhos nossos aí, e quando tem uma mensagem profética as pessoas nem ouvem, deletam, porque nós gostamos é de rir. Nós não somos uma geração contemplativa, nós não choramos, não sentimos o coração de Deus, que tanto anela pelo seu povo. Esse Deus que está gritando, está bradando, Ele está clamando pela sua igreja, está reivindicando ela. Deixe-me dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu vou abrir um parêntese. Não me tenham por prolixo, mas deixe-me mostrar esse parêntese para vocês, só para a gente enxergar um pouquinho do coração do nosso Senhor. Abra sua Bíblia aqui comigo em Mateus capítulo 21. Volte algumas páginas, por favor.
Vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E vieram a ele no templo os cegos, os coxos, e os curou. Porém os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que faziam, e os meninos que clamavam no templo dizendo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, ó que palavra, irmãos, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e pernoitou ali. Então vamos ver essa primeira parte. Há 3 anos e 6 meses, possivelmente, o Senhor esteve ali. Aproximadamente, nesse tempo, o Senhor esteve e viu essa mesma situação. Ele chegou ali, em João capítulo 2, no início do seu ministério. Ele encontrou o mesmo cenário, toda aquela corrupção, aquele comércio na porta do templo, aquele templo que perdeu a sua identificação como testemunho da casa de Deus na terra. Lá em João 2 ele chama aquele templo de casa de meu pai, mas nós sabemos que ele estava simplesmente mostrando a configuração do símbolo e da realidade, porque João vai dizer que a casa do pai era o templo do seu corpo. Naquele momento, irmãos, onde você vê o símbolo, o templo, e a realidade, o próprio Cristo, que era a casa do Pai, ali estava o símbolo e a realidade de frente um do outro, mas eles não viram nada, eles não entenderam nada, e aquele templo não cumpria a sua função como testemunho da presença e da glória de Deus na terra. Pelo contrário, se tornou um lugar religioso, um lugar de comércio. Nosso Senhor ficou tão irado que ele pegou um azorrague, derrubou as mesas, chicoteou aqueles cambistas e os expulsou dali. Aí depois, 3 anos e 6 meses, o Senhor chega ali. Só que agora é diferente, irmãos. Eu preciso montar um quadro para vocês entenderem aqui. Eu estou dizendo que é um parênteses longo. Então, só para a gente ver o coração do Senhor. Este acontecimento aqui, irmãos, precisa ser remontado com muito cuidado. Deixe-me dizer algo para vocês. Nosso Senhor, quando ele está em Lucas capítulo 9, versículo 51, exatamente esse texto, mas isso pode ser também extraído aqui de Mateus capítulo 17, porém, este texto de Lucas 9, 51, ele é um texto magnífico. Então, quando você pega esses acontecimentos, Lucas 9 e Mateus 17, nosso Senhor está no Monte Hermon. Ele havia completado ali 3 anos do seu ministério. Agora, aquela glória que ele alcançou, não a glória inerente ao seu ser, que ele sempre tivera com o Pai, a glória que ele alcançou, que Adão alcançaria se não tivesse cometido pecado, aquela glória daquele homem que foi provado em todas as coisas, tentado em todas as áreas, porém sem pecado. Naqueles 3 anos, ele foi o homem, o varão aprovado por Deus. Aí Lucas diz assim, que chegou o tempo da sua ascensão. Ele poderia ascender aos céus e seria eternamente o homem perfeito, porém nunca o nosso Salvador. Ele, diante do Pai, ele foi o homem aprovado. Ele era o Filho eterno amado. Agora, na encarnação e na sua obra, ele foi o homem aprovado por Deus. Ele poderia, irmãos, dali mesmo, Lucas diz isso com todas as letras, ele poderia ascender-se aos céus. Chegou o tempo. Aí Lucas diz assim, porém, demonstrou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então ele vai fazer uma viagem do Hermon a Jerusalém, de aproximadamente 140 quilômetros a pé. Ele gastou 6 meses para fazer essa viagem.
E eu quero mostrar isso para você. Se você não ver este contexto, essa história aqui desaparece. Ela não tem o menor sentido. A gente vai ver a história da figueira, vai ver a história de Betânia, não vai entender nada. Você não vai ver o coração do Senhor aqui. Nós precisamos remontar este quadro. Como foi que ele peregrinou durante 6 meses? O Espírito Santo, ele colocou com muito cuidado 7 textos desta peregrinação, onde esses textos dizem sobre a viagem, sobre o caminho do Senhor para Jerusalém. Então vamos aqui ler Lucas capítulo 9, por favor. O versículo 51. Vamos começar por esse. Aconteceu o quê? Quando se cumpriu os dias de ser recebido no céu, estou lendo na versão Reina Valera, ele firmou em seu rosto a decisão de ir para Jerusalém. Agora vamos para um outro texto, versículo 53. Quando ele passou ali pela aldeia dos samaritanos, mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Vamos para o capítulo 13 e o versículo 22. Passava Jesus por cada uma das cidades e aldeias ensinando, prosseguindo seu caminho para Jerusalém. Capítulo 17, versículo 11. Indo Jesus para Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia. Capítulo 18, versículo 31. Ainda em Lucas, Jesus tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém. Vamos para o capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, prosseguiu Jesus e disse uma parábola, já que estava próximo de Jerusalém. Está vendo aí? Observe bem, irmãos. Ele estava próximo de Jerusalém. Versículo 28 desse mesmo capítulo. Dito isto, foi adiante, subindo para Jerusalém. Agora o último texto, versículo 41 deste mesmo capítulo 19 de Lucas. E quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela. Então agora você tem um quadro. O Espírito Santo vai dizendo que ele está subindo para Jerusalém. E o nosso Senhor sobe. Ele está indo, irmãos. Aquela viagem tão longa, céu aberto, caminhando, pregando, mas nada o detinha. Ele ia para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o primeiro lugar que ele entrou, primeiro lugar onde realmente o Espírito vai dar ênfase da sua chegada, é o templo. Aí ele olha para o templo, a mesma visão, nada mudou, tudo do mesmo jeito. Como estava o coração do Senhor, irmãos, quando ele olha para aquela cidade? Ele já vinha 6 meses, o seu semblante era de quem ia para Jerusalém. No seu rosto estava escrito que ele ia para Jerusalém. Mas o que ele ia fazer mesmo em Jerusalém, irmãos? Ele não ia ao encontro do templo, ele ia para o encontro da cruz. Então o nosso Senhor chega ali. Como eu sempre digo para vocês, tudo nele, tudo que ele fez, tudo que fala sobre ele nesses evangelhos, constitui as verdades mais profundas. Então nosso Senhor chega ali, ele olha para aquele templo, vê todo aquele cenário. Aí ele cura aquelas pessoas, ele é reprovado pelos principais sacerdotes. Aí as crianças começam a gritar: Hosana, Hosana. Sabe o que significa Hosana? Salva-nos, salva-nos. Elas estavam cantando: salva-nos, salva-nos. Mas ele foi rejeitado em Jerusalém. Jerusalém não o quis. Aí a Bíblia diz que ele foi para Betânia. Irmãos, ele queria Jerusalém, mas Jerusalém não quis. Quando ele chorou sobre Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Irmãos, por todo aquele caminho, penso eu,
que o nosso Senhor, quando Ele chora sobre a cidade, Ele vai lembrando de todos os profetas que foram rejeitados, Jeremias, todos eles que foram rejeitados, todos que não foram ouvidos. Aí de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te guardar debaixo das minhas asas, como a galinha que guarda os seus pintinhos, e tu não o quisestes. Este é o choro do nosso Senhor. O choro do nosso Senhor tem palavras. Agora o Senhor chega ali, Ele é rejeitado, Ele vai para Betânia, casa dos figos. Aí no outro dia o Senhor sai de Betânia. O Senhor encontrou em Betânia um lugar de repouso, o lugar do seu prazer, o lugar do seu descanso. Agora Ele sai, e quando Ele sai pelas ruas de Jerusalém, Ele encontra uma figueira, e aquela figueira só tinha folhas de figueira. Significa justiça própria, um povo que se esconde de trás da sua própria justiça. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira, porque aquela figueira era a representação espiritual da condição de Jerusalém. Os estudiosos sérios dizem que quando o nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus, Ele estava de costas para Jerusalém e com a sua face voltada para Betânia. É isso, irmãos. Então nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, que tirar as nossas sandálias e aos pés do nosso Senhor e dizer para Ele: fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Ajuda-nos a manter o território guardado. Não permita que nós desprezemos o Senhor. Ele anela pela sua igreja. Ele está reivindicando ela de dentro de todo tipo de sistema, dentro desse cristianismo degradado, daquilo que perverteu o ensino apostólico, desse cristianismo que procurou de uma maneira maligna destruir a identidade da igreja. O Senhor está tirando o seu povo, Ele deseja reivindicar este povo. Por isso que Ele diz em Apocalipse 18, versículo 4: sai dela, povo meu. Porque no livro de Apocalipse existe uma via paradoxal ali, que mostra a igreja e também uma mulher babilônica, uma mulher que é descrita na igreja de Antioquia como Jezabel, a meretriz. Mas no capítulo 17, 18, é chamado de Babilônia, a meretriz, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Lembre-se disso. Existe esta profecia, ela tem que ser retratada com muito cuidado, porque hoje, irmãos, existe um espírito maligno, um espírito faccioso, um espírito religioso que tem apoderado do povo de Deus. E não adianta você dizer: eu tive a visão. Uma visão celestial inevitavelmente requer que nós tenhamos um viver celestial. Nosso coração tem que estar nos céus e os nossos pés na terra. Não adianta dizer: eu vi o Senhor, eu sei o que é igreja, se nós não temos uma realidade de igreja. Se nós não temos uma realidade, ou a realidade daquilo que é a igreja, segundo a mente, segundo o propósito de Deus, então, meus irmãos, o que nós temos é um espírito babilônico que inconscientemente já se alojou dentro de nós. Podemos ter louvor, podemos ter irmão pregando, podemos ter muitas coisas, mas nos falta uma realidade viva e espiritual. Olha a igreja de Atos, irmãos. Qual o segredo daquela igreja? O que aquela igreja tinha de mais? Nada do que nós podemos ver na Bíblia. Versículo 42, no capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos eram 4 pilares da vida prática. Segue lendo até o versículo 47. Diz que em cada alma havia temor. Eles partiam o pão de casa em casa. Deus realizava muitos prodígios e sinais por meio dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum, caíram na graça do povo. O Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Mas qual é o segredo dessa igreja? 4 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. O que era a doutrina dos apóstolos?
Tinha doutrina naquele tempo? Tinha. Ensino verdadeiro, a palavra viva, o evangelho autêntico, o evangelho que era como uma espada. Nesse mesmo capítulo 2, o versículo 37, nós temos uma clara demonstração que era aquele evangelho. Diz que quando Pedro terminou de pregar, as pessoas diziam assim: que faremos nós? Porque elas sentiram os seus corações compungindo. Diz assim: compungiu-se-lhes seus corações, compungiu-se-lhes, sentiram os seus corações perfurados por uma espada. E ela é uma espada, é viva e eficaz, é cortante e é penetrante. Essa é a palavra. O anelo de Deus nesse tempo é restaurar o lugar da sua palavra na vida da sua igreja. Nós necessitamos, irmãos, desse evangelho vivo, esse evangelho que penetra. Pode ser pregado de uma maneira suave, mas ela corta. Pode ser por um irmão simples, mas ela penetra. Pode ser por aquele que você pode pensar: mas será que esse irmão tem algo do Senhor para nos falar? Mas Deus troveja na boca dele, porque este não é um ministério de homem, nem de homens, este é o ministério do Espírito, e o Senhor está dando essas dádivas para a sua igreja. A igreja tem que orar para que Deus levante mais das suas dádivas, especialmente nas localidades. As localidades não podem ficar na dependência de encontros, de conferências, de obreiros. Uma das realidades visíveis da igreja é o ministério da palavra. Não somente o ministério da palavra. Eles tinham a doutrina dos apóstolos, tinham comunhão na igreja primitiva, irmãos. Não era caracterizada por afinidade. Qual time que você torce mesmo? Ah, irmão, esse é o tipo de irmão que quero andar com ele. Não é preferência, não é por gosto. Porque muitas vezes é isso, né? A gente gosta dos irmãos que gostam do que nós gostamos. Não é verdade? Mas se você tem um irmão que ele tem alguma dificuldade, esse não serve. A gente diz assim: lei da afinidade, pássaros da mesma cor vão juntos. Essa é a nossa filosofia, né? Os irmãos que não pensam, os irmãos que não fazem o que eu faço, ou creio no que eu creio. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Esse irmão já não serve andar comigo, porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada na grande tribulação. Mas tem um outro tipo de irmão que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Temos uma igreja dividida aqui. Os irmãos que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, para cá. Não partem o pão juntos. Irmãos, mais importante, se vai ser antes, durante e depois, é saber que ela vai. Pronto. O que nos une é Cristo, não é o tempo da volta de Cristo. Então essas coisas, irmãos, e muitas outras, têm dividido o povo de Deus. Comunhão para nós é uma boa amizade, um churrasco no final de semana depois da mesa do Senhor. Isso é comunhão para nós. Irmãos, isso é vergonhoso, falar que comunhão é isso. Comunhão é muito mais do que isso. Comunhão não é uma coisa que nossa carne, nossa alma produz na igreja. Comunhão é uma obra do Espírito. Jesus, ele gastou um capítulo, ele gastou a maior parte da sua oração sobre um único assunto: comunhão. Vai lá no Evangelho de João, veja quantas vezes, não agora por favor, mas quando você chegar em casa, veja quantas vezes tem a frase para quê? Para quê? No Evangelho de João você vai encontrar muitas ali, mas se você for no texto original, só existem ali 7, e você vai ver cada um dos temas inseridos em cada um desses paraquês aí. Aí você vai ver, o assunto da oração dele é definido por esses paraquês. Comunhão. Ele chega a dizer assim: Pai, para que eles sejam um como nós somos. Você tem ideia o que é isso? Ele vivia no Pai eternamente. Deus nunca precisou de nada nem de ninguém, irmãos. Nunca. Deus nunca precisou de que alguma coisa pudesse aumentar a sua glória, aumentar a sua alegria, aumentar a sua satisfação. Ele tinha nesse filho todo o seu prazer, toda a sua glória, toda a sua satisfação. Deus nunca necessitou de nada nem de ninguém, porque aquele filho preenchia. Esta é a relação da Trindade.
1 Coríntios 1:9, que declaração, irmãos? Diz que nós fomos chamados a esta comunhão. Já pensou nisso, irmãos? Nós tínhamos que tirar a sandália dos nossos pés para ler só essa frase. Nós fomos chamados para viver uma realidade de intimidade uns com os outros, na mesma dimensão que o Pai e o Filho sempre eternamente viveu. Porque nós temos um pertencimento eterno um com o outro. E quantas vezes nós tocamos na vida dos irmãos? Por isso que Provérbios 6 diz que a coisa abominável ao Senhor é o irmão que fala mal do irmão. Já leu Filemon? Sabe o que significa Filemon? Aquele que beija a face. Paulo escreve uma carta, irmãos, que nós vamos levar uma eternidade para estudar ela. Só tem um capítulo. Já viu a linguagem que Paulo usa ali em Filemon? Ele só tinha um assunto ali, irmãos. Ele dá uma volta como um advogado para poder tratar de um assunto, que era Onésimo. Onésimo era servo de Filemon em Colossos. Ele lhe havia causado males. Possivelmente ele havia roubado de Filemon e fugiu. Existem algumas versões, dentre essas, a que eu mais aprecio, é que ele foi preso em Roma e levado para a prisão. E lá quem ele encontrou? Paulo. Quando Paulo viu Onésimo, Paulo falou de Cristo para Onésimo. Agora essa carta gira em torno disso, irmãos. A reconciliação, perdão. Perdão. Irmão, perdão é coisa fácil, quando você tem que dar conselho para os outros, mas nunca quando você tem que defrontar o perdão na sua própria carne. Tem algum problema difícil para Deus? Nada é impossível para Deus, exceto que um dia Ele teve que nos perdoar. Irmãos, quando Deus foi criar o mundo, Ele disse: haja o universo todo, as leis do universo, as 30 constantes do universo passaram a existir em frações de milésimos de segundo. Imagina. Mas quando Deus teve que nos perdoar, Ele não disse assim: está perdoado. Não. Porque como Deus podia nos perdoar? Porque se Ele nos perdoasse e dizer assim, está perdoado, Ele iria ferir a sua glória e a sua santidade, e a sua justiça seria vilipendiada. Então, para Ele nos perdoar, Ele tinha que satisfazer a sua justiça, a sua santidade e a sua glória. Então, como que Ele podia perdoar? Como eu disse hoje pela manhã, enviando-nos anjos para morrer no nosso lugar, sua justiça não seria satisfeita, a sua glória não seria exaltada e nem a sua santidade magnificada. Então, como que Ele podia nos salvar? Ele teria que morrer. Mas como Ele poderia morrer? Deus não morre. Aí o Filho vem e encarna. O Filho vem e encarna. Mas não foi tão simples assim, porque também o Filho não pode morrer. Porque para Ele morrer, Ele tinha que ter pecado. E o salário do pecado é a morte. E Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas também ainda não é simples. Então Ele se colocou lá na cruz como nosso pecado. Mas a morte não tinha lugar nele. Porque a morte só toca e retém aquilo que o pecado apodera. Nele não havia pecado, mas Ele estava diante de Deus no nosso lugar de pecadores. Mas e a morte? A morte não tinha força. A morte não tinha poder sobre Ele. Aí então o que Ele faz? Ele mata a morte. Ele entra na morte. É simples isso, irmãos? Explica. Arruma um filósofo aí com doutorado, PhD em teologia, explica isso. Não é simples não, irmãos. Não foi simples para Deus te perdoar e me perdoar. Mas graças a Deus que Ele eternamente nos perdoou. Quando o Senhor Jesus Cristo falou sobre perdão, lembra quando Ele está falando sobre perdão para os discípulos? Quantas vezes tem que perdoar? Quando Ele terminou de falar, o que os discípulos disseram? Alguém se lembra? O assunto do nosso irmão: aumenta-nos a fé. É fácil? É fácil perdoar quem machuca, quem trai, quem esmaga? É fácil? Não. Porque geralmente a gente perdoa, mas não perdoamos como José. Porque com José, quando ele perdoou os seus irmãos, ele colocou o nome do seu filho, Manassés, esquecer. E Deus, quando nos perdoou, Ele pegou o nosso pecado e lançou lá no mar de Manassés, esquecimento. Significa que Deus não lança na nossa face aquilo que Ele já perdoou.
Mas nós perdoamos. Mas na primeira falha de novo, o que a gente faz? Desenterra os defuntos e esfrega na cara de quem nos magoou. Irmãos, isso não é perdão. Isso não é comunhão. Comunhão é a coisa mais profunda, irmãos. Comunhão é aquilo que o Filho, o Pai e o Espírito eternamente viveram. Se você pensa numa igreja menos do que isso, então você não pensa na igreja de Cristo, você pensa na sua igreja. Você está fabricando na sua mente, você vive nos limites dela. Vamos romper as paredes dessa igreja falsa, babilônica que nós temos aqui, e vamos pedir ao Espírito Santo, nos leve à vida da tua igreja, aquela que o Senhor um dia vai levar, como Isaac levou Rebeca para Isaac, como Eliezer levou Rebeca para Isaac. É esta igreja que eu quero fazer parte, porque do contrário, irmãos, vamos ficar na periferia de um cristianismo que fracassa na primeira prova. Nós chegamos num tempo que nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, e é justamente isto. Então, meus irmãos, desculpe-me esse longo parêntese. Então vamos voltar, senão a gente não toca nos pontos fundamentais daquilo que concerne o tema deste encontro, daquilo que me foi confiado, sobre os sinais evidentes da volta do nosso Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja primitiva tinha doutrina dos apóstolos, tinha comunhão, tinha a mesa do Senhor e tinha as orações. Esses fundamentos caracterizaram aquela igreja. Aquela igreja tinha como realidade prática esses fundamentos. E é isso que o Senhor está restaurando entre nós. Fala-se muito de restauração da igreja. Irmãos escrevem livros sobre restauração. Irmãos escrevem 10 passos para a restauração. Nós precisamos voltar para o livro de Atos e ler aqui, capítulo por capítulo. O que o Espírito Santo está dizendo para nós viver? O que o Espírito Santo está nos chamando a fazer? O que o Espírito está corrigindo? O que ele está apontando que está errado entre nós? E aí, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, com o encabeçamento dele, nós vamos ter um testemunho adequado na nossa esfera de localidade, e o Senhor vai encontrar em nós aquele que ele encontrou em Betânia, o lugar do seu prazer. Agora, irmãos, eu falando com vocês sobre vigilância, manter o território, guardar, é isso que nós temos que fazer nesses dias tenebrosos, nesses dias onde Satanás tem usado todas as ferramentas, todos os seus utensílios, para poder distrair o povo de Deus, para encontrar brecha, para entrar, para causar dano. E como ele já tem causado, irmãos, como ele já tem causado, como os cristãos, eles têm vivido a mesma condição do mundo. Uma pesquisa feita na Inglaterra, algum tempo atrás, identificou a dificuldade de fala que as crianças estão tendo. Uma outra pesquisa identificou a questão da afetividade das crianças. E sabe qual foi o resultado dessas duas pesquisas? Que esta grande mudança no comportamento das crianças, da dificuldade da fala, está no fato que os pais passam mais tempo nos seus smartphones do que conversando com seus filhos. Mais tempo no mundo virtual do que no mundo real dos seus filhos. Não participam mais do mundo dos seus filhos. Por isso as crianças estão tendo dificuldade na fala. Isso é triste, irmãos. Nós somos o povo de Deus na terra. Vamos ser cuidadosos com todas essas ferramentas, com todos esses equipamentos. Ok, tem um lado positivo, podemos usar sim, mas nós não podemos entrar na forma do mundo. Nós temos que ser cuidadosos, porque tem sido por esses caminhos, por essas brechas, que o inimigo tem entrado para poder nos distrair, para poder roubar o lugar de Cristo, a obra de Cristo entre nós, para que sejamos este povo adequado no tempo da volta do Senhor. Esta palavra vigiai é fundamental. Vigiar, dar estrita atenção. Será que eu e você temos dado estrita atenção ao tempo da volta do Senhor? Será
que não há muitos de nós perdidos nas trevas deste mundo. As trevas têm ofuscado a visão celestial. Este mundo, como um sistema, tem roubado de nós o nosso viver celestial. Será que o mundo tem lido em nós a mensagem de Cristo? Será que nós temos sido uma carta na nossa casa, uma carta no nosso trabalho, uma carta onde vivemos, uma carta às pessoas que nos cercam? Nós temos que ser. Nós temos que ser como Metusalém. Nós temos que ser um testemunho profético nessa terra. Os jovens, eu fico muito impressionado, não sei nem explicar porquê, mas me impressiona muito hoje ver os jovens servindo o Senhor. E sempre encorajo os irmãos: tenham paciência com os nossos jovens, façam tudo por eles. A gente fica tentando ganhar a África, amém, amém, para quem o Senhor confiou a África. Eu fico maravilhado com isso. Que coisa linda, irmãos, esse espírito missionário, evangelístico que as pessoas têm. Mas, irmãos, vamos fazer de tudo para não perder os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. É uma coisa linda ver esses jovens ouvindo a palavra. Então nós temos que cuidar de tudo isso, irmãos, ajudar uns aos outros, exercer mutualidade, exercer cuidado, exercer zelo pela vida dos nossos irmãos, porque esse tempo que nós estamos vivendo, por tudo que conseguimos ver na palavra de Deus, é o tempo da volta do nosso Senhor. Não sei se vai demorar 1 ano, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. Não sei. Uma coisa é certa, que nós temos que estar preparados agora. Agora nós temos que estar preparados. Meus irmãos e irmãs, deixe-me avançar um pouco mais. Vamos aqui agora estudar esse assunto de Lucas 17. Especialmente o que diz a partir do versículo 28. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Você vê que essas coisas aqui significa que havia um curso normal da vida. As pessoas viviam dentro do contexto de normalidade. Estão vendo? Como nos dias de hoje, tudo segue o seu curso normal. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo. Está vendo? Então veja isto: comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, a vida segue o curso normal até. Escute isto, é sério. Vamos estudar esses dias de Ló. Por favor, vem aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 13. Vamos estudar com cuidado os dias de Ló, entender isso melhor. Você sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Ele é fruto daquele princípio de incredulidade na vida de Abraão, quando Deus diz para ele deixar a parentela e ele levou Ló. E aí depois nós sabemos que em determinado momento os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. E isso foi bom? Foi bom, porque a briga dos pastores de Ló só serviu para revelar o próprio coração de Ló. E aí, quando eles estão ali para se separarem, olha o versículo 10 do capítulo 13. Gênesis 13, o versículo 10. Levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão. Está vendo? Gênesis 13, 10. Que toda era bem regada, como, tem um como aqui, jardim do Senhor, como a terra do Egito. Irmãos, que figura que nós temos aqui. Sabe aquela coisa que parece, né? Aqui está o coração mundano. A gente olha para esse mundo e ainda vê alguma coisa boa. A gente olha para esse mundo pensando: não, Deus não vai trazer juízo sobre essa terra. Olha aí, gente, olha que paraíso é isso aqui. Não se esqueça, haverá um novo céu e uma nova terra.
Deus vai trazer um reino de justiça. Essa terra está toda corrompida. A natureza geme, irmãos. Romanos capítulo 8. A natureza está gemendo. Ela foi entregue à vaidade, como disse Paulo em Romanos 8. A palavra vaidade ali em Romanos 8 é nula. Ela perdeu o seu propósito, ela perdeu o seu sentido. A terra, a natureza está gemendo. Então veja isto, como o jardim do Senhor. Isso aqui é uma ilusão de tela. A pessoa olha e pensa, nossa, que maravilha. Como Ló, ele olhou e disse, está aí. Mas o Espírito Santo, cuidadoso, diz, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Sabe o que significa Zoar? Insignificância. Isso é muito importante. Antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Então nós temos aqui, Sodoma é ardente, Gomorra, submersão, Zoar, insignificância. Está aqui a descrição do caminho de Ló. Um ardente submersão à insignificância. Foi assim. Olha o versículo 12 deste capítulo 13. Acampou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou na cidade da planície e foi armando suas tendas até Sodoma. Ele foi de submersão, ou de uma ardente submersão à insignificância. Aí ele foi armando. A ideia aqui é que ele não foi direto para Sodoma, ele foi caminhando aos poucos. É isso que está no texto hebraico original. É assim que o inimigo faz. É aos poucos, irmãos. É quando a gente vai deixando de vigiar numa área, deixa de vigiar noutra. É quando a gente perde aquela estrita atenção às profecias, deixamos de ouvir a palavra de Deus, e assim nós somos consumidos por muitas coisas que vão roubando a nossa espiritualidade, diluindo a nossa fé. Que caminho perigoso este caminho de Ló. Aí agora, por favor, vamos para o capítulo 19. Precisamos ver mais alguns detalhes sobre Ló. Agora você sabe muito bem, passaram-se algum tempo, a iniquidade, a corrupção, a perversão da cidade de Sodoma e Gomorra chegou a um ponto que Deus decidiu julgar toda aquela geração. Talvez, irmãos, nós não conseguimos alcançar o nível de depravação, de corrupção, quando olhamos para trás. Então a melhor maneira de você entender o que aconteceu com Sodoma é olhar a nossa sociedade hoje, que ela está muito pior. Lembra que o Senhor diz assim para Tiro, Corazim, ele diz assim que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade de Tiro, Corazim, Betsaida. Ele disse assim, porque se Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que foram realizados entre vocês, há muito eles teriam se arrependido. Então o Senhor está dizendo que o rigor do juízo, a gravidade do juízo, não é por não ter tido luz, mas pela rejeição da luz. Não é porque aquele povo não viu a luz, mas porque eles rejeitaram a luz. Triste isso, irmãos. Nós não podemos, como diz o escritor aos Hebreus, não podemos rejeitar a voz do Senhor quando ela nos fala. Então vejam bem, aqui no capítulo 19, o Senhor vai julgar aquela terra. Aí diz assim no versículo 17, o Senhor envia os seus mensageiros para falar a Ló. Aí está assim, versículo 17 do capítulo 19. E levantou-os, e levando-os para fora, disseram, escapa por tua vida. A palavra vida aqui no texto original é nefesh, é alma. Salva a tua alma. Mas deixe-me colocar uma outra coisa aqui muito interessante. Não olhes para trás de ti, não te detenhas em toda esta campina, escapa para o monte. Essa palavra monte aqui é vale da matança. Curioso isso. O Senhor diz, salva a tua alma e vai para o vale da matança.
Irmãos, curioso isso, porque a palavra monte que significa isso. Ou então, se você olhar aí, for bem rigoroso no exame, a palavra é Megido. Mas o que significa esse vale da matança? Quem quiser salvar a sua alma, a palavra vida, lá nos evangelhos, é alma, é psique, porque a vida, no texto original grego, é bios, vida biológica, zoe é vida de Deus, e psique é vida psicológica, vida almática. Então o Senhor diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então vamos extrair, não é a interpretação natural, é a aplicação, a revelação espiritual. O Senhor está dizendo para Ló: você é aquele que precisa perder a vida da sua alma, você precisa morrer, porque é isso que é Ló. Ló é aquele que procurou salvar a sua alma, indo para as campinas do Jordão. Ele foi para aquele caminho de Sodoma, ele foi para Zoar, ele viu todo aquele vale bonito como o jardim do Senhor, mas era o engano da sua alma. Agora o anjo diz assim: sai para fora, vem aqui, salva a tua alma, salva a tua alma. Irmãos, alma tem a ver com o que sinto, o que penso e o que quero. O que penso, o que quero, mente, vontade e emoções. Como nós precisamos, como nós anelamos, como o Senhor diz em Mateus 10, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como nós precisamos que os nossos afetos sejam tratados pela palavra de Deus e pela cruz, através da obra do Espírito Santo. Como nós precisamos que o Senhor transforme os nossos afetos. Nós temos afetos distorcidos, nós temos afetos que são medidos pela força e pelo curso do mundo. Para muitos dos filhos de Deus, são os padrões do mundo que determinam os seus valores, os seus afetos. Nós temos perdido a nossa característica celestial, nós temos perdido a nossa característica de peregrinos, porque temos entrado na forma deste mundo. Agora os anjos dizem para Ló: salva a tua alma. Deixe-me colocar uma outra frase muito importante aqui. Ele diz: escapa por tua vida, não olhes para trás. Está vendo essa palavra olhos aqui? Ela significa assim, contemplação. Contemplação significa aonde você concentra a sua mente, aonde você tem concentrado os anelos do coração. Esta é a ideia desta palavra olhes aqui no texto, no hebraico. Onde você tem colocado os afetos do coração. Então, mais uma palavra muito importante nesse texto, que o Senhor está dizendo para Ló. E quando a gente olha os dias de Ló é caracterizado por um povo que ama os desejos da sua alma. Os dias de Noé talvez revele os aspectos externos da nossa geração. Os dias de Ló revelam o interior dessa geração, o interior do nosso coração. Olhe bem, não olhes para trás, nem te detenhas, isto é, não fique aprisionado. Não permita ser capturado. Em toda essa campina, escapa, foge. Essa palavra é muito importante. Esta palavra, ela encontra um grande facho de luz, especialmente nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo diz assim: foge dos desejos da mocidade. Quando ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, ele vai falar sobre os últimos dias, ou as características da geração dos últimos dias. Quando ele termina, ele diz assim: foge também destes. Foge, não se deixa aprisionar. Uma frase que nos mostra a essência de 2 Timóteo é tu, porém, porque ela estabelece algo muito especial, contraste. Ele está dizendo: olha, os homens estão fazendo isso, tu, porém, não faças.
Então essa frase, tu porém, essas duas epístolas também, irmãos, é muito importante para nós. Tu porém. O mundo, falo para os jovens, os colegas na faculdade, na escola, eles dizem, olha, mas o padrão é esse, o caminho é esse, este é o caminho para você ser feliz, este é o caminho da liberdade, é assim que nós temos que viver. Tu porém, essa não é a tua liberdade, essa não é a vida onde você vai sentir paz, felicidade. A tua realização não está no padrão dos teus colegas. Ah, mas se você não entra na forma, se você não faz parte, você é segregado. Seja segregado, mas esteja com o Senhor. Entende? É difícil lutar, irmão, é muito difícil, as pressões são grandes. E para Elias, quando ele teve que lutar contra aqueles 800 profetas de Baal, não foi difícil para ele? Só que não era 800 profetas de Baal contra Elias, era 800 profetas de Baal contra Elias mais Deus. Está vendo? Lembre-se, é toda a sua faculdade contra você mais Deus. Lá no seu trabalho é todo mundo contra você. Não esqueça, tem um mais Deus ali. Então não abaixa suas armas, não. Ser fiel até a morte. Há uma coroa de glória que te espera. Aquelas mãos perfuradas estão de braços abertos para te receber naquele grande dia. Ele vai ser maravilhado, ele vai ser glorificado na tua vida. Então, é importante nós vermos tudo isso. Deixe-me mostrar o último ponto aqui. Versículo 26. Então a mulher de Ló olhou para trás. Olhe bem. Essa palavra olhou é a mesma que nós encontramos aqui no versículo 17. Versículo 26 de Gênesis 19. Então a mulher de Ló olhou para trás. Está vendo aí? Olhou para trás. A palavra olhou mais uma vez. Contemplação, ou contemplar e centrar a mente e o coração. A ideia que nós temos, irmãos, que ela virou uma estátua com a cabeça para trás. Não é verdade? Tire isso da sua cabeça, por favor. Na verdade, ela não olhou para trás. Muito pior. Porque seria simples, né? A gente pensar, ela olhou para trás, se distraiu. Não, mas sério. O coração dela não saiu de Sodoma. É isso que o texto aqui diz para nós com toda clareza no seu original. É muito mais sutil. Não eram os olhos aqui, era o coração dela. O coração dela tinha ficado lá no Egito. O coração dela estava olhando para trás. Enquanto ela estava saindo, escapando do juízo de Sodoma, o coração dela estava concentrado em Sodoma. É isso que essa palavra olhou significa. O coração dela estava concentrado. O coração dela estava contemplando Sodoma. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou numa estátua de sal. Deixe-me ver com vocês aqui em Lucas 17, só para a gente voltar e dar uma relida. Lucas 17, versículo 32 e o 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo aquele que procura salvar sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder, conservá-la-á. Ah, irmãos, não precisamos de nada mais claro do que isso. Esse foi o problema da mulher de Ló. Este era o seu problema. Ela estava preocupada com a sua alma, com seus desejos. Talvez ela nunca imaginasse que Deus fosse destruir Sodoma, porque Sodoma para ela era um lugar confortável. Ela tinha prazer em Sodoma. Ela saiu, mas ela foi como que arrancada pelo seu marido, porque de fato o seu coração, os seus anelos estavam em Sodoma. Então ela se tornou numa representação, numa figura de alguém que saiu do mundo e o mundo não saiu dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Lembrai-vos. E é uma
grande e solene exortação para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: lembrai-vos da mulher de Ló. Esses dias são perigosos. Esses dias são dias que nós precisamos ser vigilantes, cuidadosos, para não sermos enganados, não sermos seduzidos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que a sua palavra continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por ver o teu amor na tua exortação. Saber que o Senhor nos fala face a face é porque o Senhor cuida, o Senhor ama. O Senhor não quer nos perder para este mundo. O Senhor não quer que nós venhamos nos perder neste mundo. O Senhor vê o que a mente humana mais habilidosa não é capaz de ver. O Senhor sabe o que se passa na minha casa e na casa de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. O Senhor sabe o que passa dentro de nós. Ah, Senhor, como nós temos que confiar na tua voz, no poder de convencimento do teu Espírito Santo. Por isso nós te clamamos nesta noite, que o teu Espírito venha, nos convença do pecado, nos convença do poder do mundo, nos convença de todo engano, nos convença de toda artimanha, nos convença, Senhor, de nós mesmos. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém.